Olá! Boa noite, boa noite. Estou meio atrasada hoje. Tudo bem com vocês? Olá! Tudo bem, cá? Débora? Gente, como choveu nessa terra, hein? Pelo amor, muita chuva e o Brasil ganhou, que maravilha, bom resultado. Vamos lá. Bom, atrasada, eu tava mesmo com um jogo, né? A gente trabalha, né? Segunda, sexta, qualquer dia da semana. Vamos lá. Então, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar para quem não me conhece, sou Silvana Martins. Choveu muito, choveu bastante aqui também. Sou estudiosa de tarô e analista junguiana, psicóloga. E a minha inspiração é auxiliar as pessoas a terem inspirações de uma melhor vida, de um melhor caminho, de uma melhor jornada de conhecimento. Hoje o nosso tema é bem interessante, né? Porque assim, todo mundo espera sexta-feira, né? Então eu sempre o sextou pra cá, sextou pra lá, e aí eu coloquei como tema da live segundou. Ed, saudade de você. Então eu coloquei como tema da live segundou, né? Porque todos os dias são dias importantes. Mas eu peguei bastante da inspiração da live de hoje num livro que depois eu vou passar o título para vocês, para poder falar um pouquinho sobre esse tema. Então, uma vez ou outra, eu vou fazer um paralelo aqui para poder tirar algumas informações para a gente poder conversar. Saudades, meu querido. Tem uma frase aqui que eu acho bem interessante, que é: sua concentração está voltada predominantemente para aquilo que você quer. E aí eu queria começar falando sobre isso, né? Então, assim, a nossa vontade, o nosso foco está muito voltado para aquilo que a gente quer. Será que é mesmo? Ou será que o nosso foco, muitas vezes, a gente pensa que está indo para um lugar, está sendo destinado a um lugar e está indo para outro? Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer aqui o que nós vamos conversar pautado no tarô. E uma coisa que eu sempre falo para vocês é que o tarô é um localizador, é um Waze, né? É uma ferramenta que te dá um caminho, uma direção. E aí, o que a gente mais percebe, né? Que as pessoas, elas não sabem se localizar, elas não sabem exatamente onde elas estão e para onde vão. Muitas vezes não sabem nem de onde vem. E aí, quando você, né, não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve, né? Já diz a nossa amiga Alice. Então, será que você está escolhendo mesmo o seu caminho ou será que você está sendo conduzido? Será que quando você fala que você está esperando fervorosamente a sexta-feira, né? Como se fosse o seu momento triunfal, né? De repente, será que a sexta-feira está te dizendo que de repente esse é o melhor dia da semana e que o seu final de semana vai ser maravilhoso? Ou será que mais uma vez você acha que você está indo para algum lugar maravilhoso que te traz felicidade e você está se enganando? Então são perguntas que são muito interessantes a gente fazer, porque quando a gente lida com a mente, né? A mente já tem esse nome, a mente. É importante você refletir bastante sobre o que você está fazendo e o que você está construindo. Em consultório, eu tenho várias situações das pessoas chegarem assim: graças a Deus chegou sexta-feira. Eu lembro que uma vez eu atendi uma menina que eu gostava muito assim, de atendê-la. Ela uma pessoa super do bem, super bacana, e ela entrou numa depressão muito profunda. E aí ela falava assim pra mim: eu gostaria muito que a semana desse um salto, né? Para que aí é o contrário, né? Que da sexta-feira já a gente pulasse para segunda-feira e que nós não passássemos pelos finais de semana. Aquilo me chocou muito, muito. Eu fiquei muito mexida com isso. Eu falei assim, gente, como assim, né? A pessoa, ela não tá querendo mais nem finais de semana para de repente tentar se distrair, para marcar alguma coisa com alguns amigos, para poder fazer alguma coisa, para poder, sei lá, espairecer um pouco, até porque você tem uma jornada de trabalho de segunda a sexta, né, que eu entendo que é, né, muitas vezes maçante, mas tudo depende de como você constrói a sua jornada de trabalho, né? Então essa situação me chocou muito. Outra situação as pessoas quando chegam pra mim falam assim: eu não vejo a hora que chega sexta-feira, porque eu não suporto mais. Só que aí o que acontece? Chega sexta-feira, a pessoa, alguns até às quintas. E isso não acontece só com
pessoas que têm dependências como álcool e droga. Qualquer dependência. Todos nós temos alguma dependência. E a sua dependência não é nem melhor nem pior do que a pessoa que tem uma dependência em álcool e droga, certo? Por quê? Porque assim, tem gente que fala assim, a minha dependência é chocolate, mas é menos mal, né? A minha dependência é comida, mas é menos mal, né? A minha dependência é carência afetiva, mas é menos mal do que uma bebida, do que uma droga. Será? Porque tudo tá te causando um dano e quando você chega na sexta-feira e aí você simplesmente se entrega a essa dependência e passa sexta, sábado e domingo anestesiado, então assim não tem diferença nenhuma o seu final de semana para a semana toda. Você na verdade tá simplesmente não olhando para as questões que são importantes e que você precisa ressignificar para ter todos os dias no mínimo saudáveis, né? No mínimo saudáveis. E aí o que a gente vai vendo, né, em cada pessoa que vai trazendo essas coisas, é que a gente vai acostumando com algumas coisas e vai evoluindo numa crescente e não percebe que tá caindo neste lugar. Nesse lugar onde você acredita ou você acha que você sabe o que você tá fazendo e para onde você tá indo e você não sabe. Você não sabe fazer isso nem na sua mente, porque o que te move de fato são os seus desejos ou são suas crenças, né? Por quê? Porque assim, quando você chega nesse lugar onde você está esperando o sextou a semana inteira, então, né, finalizou lá no final de semana, você já está esperando a sexta. Se você está nesse lugar que você está esperando a sexta-feira, o que é que está te movendo? Né? São seus sonhos, são seus desejos? É aquilo que é importante para você ou são suas crenças? As crenças de que você precisa dar conta, as crenças de que você precisa se manter onde você está porque você só tem o seu lugar, né? Que você não tem outras possibilidades, que a vida é assim mesmo, que as pessoas são assim mesmo, que a sua família, todo mundo era assim, então você também precisa honrar a família e perpetuar essa linhagem, passando pelas mesmas coisas, vivenciando as mesmas situações. Porque na minha concepção, e eu já passei por isso, então eu consigo falar com propriedade, e no meu caso, quando eu esperava muito a sexta-feira, eu achei que eu estava com várias atribulações, né? Porque foi uma época bem complicada, onde eu estava fazendo faculdade, a minha mãe estava doente, depois meu marido ficou doente, os filhos precisavam de mim, eu tinha um monte de animais que dependiam de mim, a casa, os pacientes e tudo mais, e aí o cansaço era gigantesco. Mas depois, né, no decorrer da trajetória, quando você tem alguns momentos de respiro e você vai se trabalhando, vai fazendo terapia para poder se entender, você vai percebendo que na verdade é você. É você diante de um vazio existencial. É você diante de várias fugas para não encontrar o seu verdadeiro desejo. Ou você está tão desconectado de você mesmo que você acha que as crenças é que te condicionam, as crenças é que estão corretas, as crenças é que vão te levar para um mundo melhor. E aí você fica o tempo todo trabalhando em cima de obrigação e de uma sobrevivência. E aí, assim, sobrevivência até uma coisa que eu acho que vale a pena refletir um pouco, porque mesmo quando você está numa pegada de repente tentar sobreviver, de buscar recursos para poder sair de uma situação, e aí eu vejo a sobrevivência muito ligada à resiliência e tudo mais, você luta por um determinado tempo, mas depois que passa todo o caos, depois que passa toda a turbulência, você se refaz e aí você vai para a vida, né? Você segue a vida de uma forma mais plena, mais tranquila, você não precisa ficar nessa turbulência o tempo todo. As pessoas que esperam a sexta-feira, né, o sextou, que na maioria das vezes vem acompanhada de uma patologia, ou tá depressivo, muito ansioso, ou tá com burnout, alguma coisa nesse sentido, você percebe que é alguma coisa que eu vivenciei, assim, que nem todo mundo é igual, mas assim, eu senti muito, que era meio que um vazio existencial, sabe? Tipo, pra quê? Por quê? Né? O que é que dá sentido? Né? Então, assim, as coisas elas são assim mesmo, não tem outro jeito. E, na verdade, você é que não está vendo outras possibilidades. Você está totalmente
fincado, fortalecido, arraigado, estruturado nas suas crenças. E como essas crenças vêm? Elas vêm através de pensamentos automáticos, que muitas vezes você não se dá conta que você está nesse lugar porque você se põe nesse lugar. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer uma dieta, né? Então ela quer entrar numa dieta, quer eliminar alguns quilos e tudo mais. Mas tudo condiciona para que ela não saia desse lugar, né? E aí, o que acontece? Quando ela percebe que ela vai fazer uma autoanálise e começa a refletir, o que é que não a permite chegar onde ela quer? O que é que não permite que ela realize esse sonho almejado aí, de repente, de eliminar alguns quilos? É o pensamento, é a crença. É a crença que deixa ela sempre no mesmo lugar. Então, tem algumas crenças que simplesmente nos vai minimizando e vai emitindo através do seu campo uma vibração, um padrão vibracional, onde tudo que vai surgindo ao seu redor é justamente para te manter onde você está. E você não se dá conta. Então, a pessoa que de repente tem dificuldade no trabalho, né? Então, assim, tem dificuldade nas relações. E aí encontra aquele chefe chato, aquela colega de trabalho que é chata. E aí todo mundo, de repente, ninguém... A equipe não é uma equipe que colabora, que de repente está junto. Então os dias são arrastados, a rotina é cansativa, a pessoa não encontra, não percebe nada de bom, parece que não tem outra saída. E isso é interessante porque, às vezes, quando eu tô jogando tarô, se não mesmo em terapia, quando você coloca a pessoa para fazer uma imersão dentro de si, para buscar as possibilidades, como eu sempre falo, trocar um pensamento por outro, né? O que caberia aí? Elas falam assim, não, mas eu não consigo ver isso que você está falando. Não, mas isso não existe. Ou senão assim, mas isso aí tudo bem, né? Quem sabe colocar aí um óculos de poliana um pouquinho não faz mal. Mas espera aí, né? Vem cá. Será que é isso mesmo? Será que você está colocando um óculos de poliana? Será que, de repente, buscar outras possibilidades ou perceber o que está acontecendo aí para você trocar, mudar, você estar no mundo de ilusões? Ou será que você está vivendo no mundo ilusório, nesse seu mundo neurótico, e não percebe que existem outras possibilidades e que, na verdade, o que o outro está trazendo não é a leitura que você está lendo. Você está lendo aquilo que tem coerência com você, com a sua neurose. Entende? Então, eu peguei algumas coisas aqui, são interessantes no livro, e que aí, assim, a primeira coisa que é legal para você perceber nesse circuito, né, de que assim, por que é que eu não estou vivendo os meus dias, todos os dias, eu tenho 7 dias na semana, por que é que eu não vivo cada dia como eu tenho que viver? Por que é que eu não vivo cada dia de uma forma saudável? Porque você está fazendo conexões ruins com o seu eu interior. Então, ou você não está se conectando, ou você está resistente, ou você está se achando extremamente devedor, cheio de obrigações, com culpa, e aí você não consegue sair desse lugar. Você não faz a conexão com o seu eu interior, você faz a conexão com as suas neuroses. E você acha que não tem outras possibilidades, que você tá, de repente, esse é o caminho que Deus quis pra mim, eu só tenho que aceitar. E se você parar para analisar, por exemplo, que uma situação e outra que tá na sua cabeça, porque muitas vezes tem várias, né? Mas assim, quando você percebe que tem uma lá que tá falando pra você, não vejo a hora que chega sexta-feira, que vida de inferno, né? Arrastada, cagada, tal. E tem a outra que fala assim, tenta viver hoje, né? Aproveita o agora, olha essa situação aqui, não é tão ruim. Então assim, qual é a situação de fato que tá fazendo uma conexão com o seu eu, o seu self, com Deus, o seu interior, como você quer chamar esta bagaça que mora dentro de você e que sabe tudo e que te mostra qual é o melhor caminho, que tem conexão verdadeira com aquilo que é interessante para você. Quando é que você ouve isso? Quando é que você dá vazão para isso? Quando é que você tem a paciência de parar um pouquinho e refletir, mas será que eu tô num caminho bom? Ou será que de repente eu tô indo pro caminho ruim, sendo que isso me gera desconforto? Tudo que te gera muito desconforto, emoções que vão além, né, do sentimento,
como a ira, como a euforia, como, de repente, a cólera, né? Então, assim, todas essas emoções, elas não têm conexão com o seu eu. Isso eu posso te garantir, né? Por quê? Porque você tá tão fora de si e você tá se causando tantas dores que isso não te conecta com o teu eu. Mas existe um lugarzinho, quando você se conecta com o seu eu, que traz um quentinho, né? Uma tranquilidade aqui pro peito, né? Que fala assim, aqui tá gostosinho, né? Se for aqui por esse caminho aqui, parece que as coisas vão ser melhores. E quando você faz essa conexão com esse eu interior, você gera um padrão vibracional, né? A gente é energia, né? Então acho que aqui ninguém discorda disso, né? Nós somos energia. Então, assim, quando você começa a criar essa ressonância ao seu lado, não é o que você pensa que vai atrair o que você quer. Eu quero ter mais dinheiro, quero mais dinheiro, porque eu vi que eu preciso repetir 1.500 vezes a frase, porque isso vai ampliar aqui as minhas ondas e aí eu vou atrair dinheiro para mim. Não é. Quando você começa a repetir alguma coisa nesse sentido, isso, a partir do momento que esse pensamento começa a se conectar com as suas emoções, com os seus sentimentos, e começam a criar uma vibração, aí sim você tem um campo magnético de atração. Mas geralmente você faz isso de uma forma achando que está indo para a direita e está indo para a esquerda. Você está achando que você está indo ali para de repente ter uma rotina melhor, menos desgastada, sem tantas obrigações, sem tantos eu preciso. E na verdade, os seus pensamentos depõem contra tudo que você acha que você está fazendo ou que você está pensando de irracional. Por quê? Porque os seus sentimentos condiz totalmente contra aquilo que você está pensando, né? Depõe contra isso. E esses sentimentos é que vão gerar a onda. Então, se você tem um padrão, uma crença de que dinheiro não traz felicidade, né? Porque parece que isso é uma crença antiga, mas quero te falar que não é, né? Às vezes você fala assim, não, mas assim, os meus pais tinham essa crença, mas eu não tenho. Então, mas pode perceber que todas as vezes que você está prosperando, acontece alguma coisa e você dá 10 passos para trás. Né? Aí você vai caminhando, tal, não sei o que, tá empreendendo, tá fazendo, não sei o que, papapá. De repente, acontece alguma coisa e lá volta você para ter que recomeçar tudo de novo, ou se não perdeu dinheiro, ou encontra um sócio que te deu um Pelé, né? Então, assim, será que não tem nada aí? Será que os seus pensamentos são: eu sou uma pessoa diferente, vou fazer diferente, porque a realidade dos meus pais é deles, eu não quero isso pra mim, porque eles foram pobres a vida inteira, mas eu sou uma pessoa próspera e não aceito isso na minha vida. Mas dentro, no sentimento, existe um medo de que e se eles estiverem certos? E se você prosperar e de repente a infelicidade amorosa, familiar, social, de saúde começar a bater na tua porta? E aí você acha que você tá trabalhando a tua cabeça para ir para um lugar e na verdade tem um outro lugar que tá ali, criando um campo magnético, se protegendo de todos esses perigos que te levam justamente para o caminho oposto. E isso se faz em todos os lugares, nas relações, se fazem nas relações amorosas, familiares, profissionais, se faz na saúde, se faz no condicionamento físico. Em todos os lugares você pode levar esse padrão vibracional e criar uma rotina tão ruim, tão cheia de ausência de autocuidado, que você vai deixando de querer estar todos os dias vivendo um dia melhor ou se posicionando de uma forma melhor, porque parece que todos os dias são ruins. Todos os dias são maçantes, todos os dias são desgastantes, são desgastados, e aí só o que te resta é a sexta-feira. E, como eu disse antes, né?
Ah, tá. Vou dizer aqui como limpam as crenças, como a gente pode limpar algumas crenças. Vou trazer uma técnica aqui. E aí só aguenta um pouquinho. Então, assim, como que a gente se depara com isso? Então, assim, aí você vai criando isso, né, na sua rotina. E você tem a ilusão que a sexta-feira vai te libertar de tudo isso. Porque aí na sexta-feira você não precisa ter a máscara, você não precisa ter a roupinha de soldado, de que você tem que estar sorrindo, tem que estar bem, tem que fazer no social, uma média, engolindo todas as emoções que estão aí, né? Porque você precisa manter o seu trabalho, você precisa manter as suas relações, os seus negócios, né? Fluindo durante a semana toda. E na sexta-feira, teoricamente, posso me libertar dessa máscara, dessa couraça que eu visto o tempo todo, e aí eu posso, teoricamente, estar livre. Mas aí você vai para outros lugares. Por quê? Porque você está perdendo o contato com você. Você está perdendo o contato com o seu eu, com a escuta que você precisa ter de você mesmo. E até brinquei, né? Coloquei, segundou, no tema da live. Por quê? Porque assim, todos os dias é um novo dia e uma nova oportunidade para você ter uma nova história. E eu sempre brinco, mas é muito sério isso, né? Quando algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, ai, mas não tem ninguém pra mim, eu sou sozinho. Eu falei, impossível. Numa terra com tanta gente, entende? Com tantas possibilidades, mas eu não consigo ver ninguém. Então olha como que você restringe o seu campo, as suas possibilidades. Então a gente tá sempre olhando assim. Sendo que a gente pode olhar, né, um pouco maior, numa outra dimensão, de uma outra forma, de ponta cabeça, no topo da montanha, né, com um olho só. Você pode tentar olhar a vida e as possibilidades de várias formas, né? Tem gente que acha que ser realista é ser uma pessoa negativa. E ser uma pessoa negativa é muito ruim. Mas deixa eu te contar, né, que na verdade uma pessoa, na minha concepção, que olha para a realidade, ela olha justamente para aquilo que é real, que está acontecendo naquele momento. Então, o que é que está acontecendo no momento? No momento, eu vou pegar aqui um exemplo que eu deixei separado para poder trazer para vocês, que é o seguinte. Então, vamos imaginar que você tá numa situação... Gente, cadê o negócio? Aqui. Você tá numa situação a seguinte. Eu quero me sentir bem por ter dinheiro, tá? Então, vamos lá. Pegando aquele exemplo que eu tinha dado, que dinheiro talvez não traga felicidade. E aí você fala assim, não, eu quero entrar numa outra vibração. Eu quero me sentir bem por ter dinheiro. Uma crença que vai te limitar. Minha mãe sempre afirmou que dinheiro não traz felicidade e que as pessoas ricas são vazias e insatisfeitas. Essa é a crença que te limita. Que ela não precisa estar aqui, mas se ela estiver aqui, se ela estiver dentro das suas emoções, te blindando, te cercando, te protegendo de alguma forma, ela vai te limitar a ganhar mais dinheiro, a fazer dinheiro e se sentir bem com isso. Certo? Por quê? Porque não é pra você. E aí, assim, você fala pra mim, não, mas eu não tenho isso. Você só vai saber, criatura do pântano, se você fizer uma autoanálise. Se você começar a olhar pra você e perceber. Então, o que é que faz você não seguir adiante? O que é que faz você não ter dinheiro? O que é que faz você não evoluir na sua carreira ou no seu empreendimento? O que é que faz você dar um passo pra frente e 10 pra trás a todo instante? E recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, certo? Bom, uma crença que pode um pensamento que pode começar a te ajudar e que talvez alivie um pouco isso que você carrega já vi pessoas ricas, bastante felizes e realizadas e pessoas com menos dinheiro frustradas e amargas. Então assim, o dinheiro não precisa arruinar a vida de ninguém. Então isso é um pensamento que você pode começar a trazer para você como se fosse uma conversa interna, mas percebendo o que é que ele te causa. O que esse pensamento me causa, né? Mais uma crença que seria bem interessante, né, na troca seria: acho o dinheiro libertador. Ele elimina limitações e proporciona oportunidades. Essa crença tem uma vibração muito mais compatível.
Porque você não tá brigando com a crença dos seus pais. Você não tá dizendo assim, não acredito nisso, isso não serve pra mim. Né? Assim, aquilo que minha mãe afirmou era lei, e aí tá dentro de mim, e isso é uma praga, é uma maldição familiar, e eu não consigo tirar. Gente, não é brigando com os padrões que se repetem, não é brigando com os seus complexos, com a sua sombra, que você vai evoluir e vai chegar a algum lugar. Bem pelo contrário, quando você conhece seus complexos, sua sombra, é que você evolui e que você cresce, porque as coisas ficam despotencializadas, elas ficam mais fluídas. Né? E por isso mesmo que eu gosto muito do tarô, porque o tarô vai trazendo essa clareza, sabe, de posicionamento, como a própria terapia, onde você começa a olhar para dentro. Então, a partir do momento que você começa a colocar para você, não, pera um pouco, na verdade, o que eu acredito é que o dinheiro é libertador. Ele elimina limitações e proporciona oportunidades. Então, não tem uma briga com essa crença, tem, na verdade, uma neutralidade, um acordo. Eu consigo entender que é essa crença, que ela me limita, mesmo eu pensando que não, e aí eu começo a trabalhar isso dentro de mim. E aí eu vou olhando para onde? Eu vou olhando para o pensamento e para o sentimento. Então, assim, tem a carta da justiça, por exemplo, no tarô, traz a balança. A balança que vai pesando lá os pesos e as medidas, que vai dando a dosagem, o equilíbrio certo para as coisas. O que no Egito se fazia, né? Mate fazia, colocava de um lado uma pena e do outro lado o coração, que simbolizava o quê? O pensamento e o sentimento. Essas forças, elas precisam estar em harmonia. E para você lidar com esses padrões que vão te deixando no mesmo lugar e te arrastando cada vez mais para um lugar sombrio, onde você não consegue perceber muito a razão, a alegria de viver, as pequenas coisas que te fazem feliz, é porque você perdeu o contato com esse lugar. É porque você não tá com paciência de olhar para você e perguntar para você mesmo, mas como você se sente em relação a isso? Isso é bom? Isso é ruim? Né? Então, assim, uma paciente me trouxe outro dia um pensamento de que ela percebeu que todas as vezes que ela tá cuidando dela mesma, que existe ali meio que uma autossabotagem, né? Então, assim, ela não consegue se autocuidar. Então, parece que ela precisa sair dali imediatamente, porque ela tem várias obrigações para fazer. Tem várias outras coisas que são mais importantes do que isso para fazer. E aí, o que acontece? Aos poucos, ela foi se abandonando. E aí, foi saindo fora do peso, né? Foi ganhando peso, a pele já não tá tão bonita, o cabelo também não. Por quê? Porque, assim, ninguém, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de crença que te arrasta, não vai bater na sua porta e falar assim, amiguinha, olha, a partir de hoje você lançou... A corrida tá lançada e aí a gente já começou. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, daqui a pouco não tem mais retorno. Não, isso é um processo silencioso, porque a gente não se escuta. E aí a minha pergunta foi, o que é que te levou a ir se abandonando e a ir se deixando, né, de cuidar-se? E aí ela foi se autoanalisando e trazendo várias coisas. Uma das situações foi, eu não quero de jeito nenhum ficar como a minha mãe e a minha avó, que elas não se cuidavam muito e aí foram se abandonando, e eu não quero ficar daquela forma. Mas, sem querer, ela tá honrando a mãe e a avó. Por quê? Porque ela não tá cuidando dela mesma? Porque ela não tá cuidando da aparência? Não. Ela honra a mãe e a avó porque elas são mulheres de valor, que trabalharam muito, que tinham muitas obrigações, e que era lindo dar conta de tudo, entende? Você vai ganhar o reino dos céus, porque você é a pessoa que dá conta de tudo, você tem um controle de tudo, nada te passa desapercebido, você não erra. Você é o acerto em pessoa. E aí a vida como vai ficando? Uma merda. Por quê? Porque assim, você vai abandonando o seu corpo, a sua vaidade, a sua beleza. Entende? Por quê? Porque você tem que honrar. Isso foi a mãe e a avó que exigiram? Não é ela tem uma crença que tá aí dentro. Que ela precisa fazer tudo certinho. E que não dá tempo de cuidar-se é um ganho. Mesmo parecendo que não é um ganho.
Mas qual é o desejo? O desejo é cuidar-se, porque quando em alguns momentos ela traz para reflexão de que estar ali sendo cuidada, se cuidando, traz para ela um alento, ela se sente mais bonita. Ela mesma diz que algumas mulheres são referência para ela, né? Porque assim, já tem uma certa idade, estão com 40 e poucos anos, mas estão super bonitas e tudo mais, e que aquilo é um ponto de referência para ela. Então existe alguma coisa nela que fala assim, ei, dá pra você olhar. Fora as suas obrigações, você pode olhar pra mim. Mas se ela estiver carregando essa crença de que ela precisa dar conta de tudo e que ela não pode errar, ela jamais vai fazer isso, porque isso é um erro. Isso é um pecado. Entende? Isso é uma coisa que não dá pra ser feita. E a mente mente. E ela vai te levar pra onde? Muitas vezes pro desconforto daquilo que você tá fazendo, que você sabe que é uma autossabotagem, mas que de alguma forma alguém, ou você vai chamar a atenção de alguém para poder te aplaudir. E na verdade ninguém tá te aplaudindo porque ninguém sabe que mora dentro de você, ninguém tá dando nem bola para isso. Entende? Então assim, a forma que você tem de melhorar os seus dias, de celebrar a segunda, de celebrar a terça, de celebrar a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, né? A vida é vivendo e é entrando em contato, de fato, com você. Então, por exemplo, tem mais um exemplo aqui, ó. Quero que o mundo seja um lugar mais feliz, certo? Então, assim, eu tô, de repente, com problemas relacionais e talvez tenha medo de que o mundo seja um lugar perigoso. E aí eu começo a pensar que eu quero que o mundo seja um lugar mais feliz. Uma crença que limita a tanto sofrimento e miséria no mundo. Então, assim, essa crença é uma realidade? É uma realidade, mas ela não é generalizada. E não é uma coisa que está acontecendo com você agora, que você pode até fazer alguma coisa por isso, e que aí vale muito quando você vai lá e faz. Mas quando você fica sofrendo por uma coisa que está acontecendo, e você é mais um encostado só assistindo, o que você faz com essa crença? Você só sabota o seu desejo. E aí, cada vez mais, você vai arrastar o dia, tá vendo? As pessoas são horríveis. O mundo é perigoso. Só tem miséria mesmo. Ninguém tá olhando. A culpa é do governo. Sabe aquela coisa? Então, você entra nessa vibe. E quem te arrasta? Quem tá te conduzindo? Quem tá criando o padrão vibracional pra você chegar na sexta-feira lá e se anestesiar? É a crença limitante. Por quê? O seu eu, o seu self, não tá nem tomando conhecimento disso. Bem pelo contrário, tem um outro lado lá dentro que tá dizendo assim, não, meu bem, não funciona assim não, tem gente muito boa. Ou senão assim, procure essas pessoas que são muito bacanas e que estão fazendo alguma coisa para um mundo melhor e se alia a elas. Vai defender essa causa, vai fazer de repente uma revolução para que as coisas sejam melhores, mas atue de fato, né? E muitas vezes a gente fica com a crença só consumindo. Isso vai ampliando o quê? O seu campo magnético de vibração para que você atraia pessoas, notícias e situações na mesma frequência. Aí você fala, ai, mas tá cheio de pessoas tóxicas. Então, será que você também não tá meio tóxico, meio tóxica, né? Porque a gente vai atraindo magneticamente quem tá na mesma frequência. Uma crença que seria interessante em relação a isso. Veja aquelas crianças correndo alegremente pelo campo florido. Então, assim, de repente, ao invés de você ficar pensando que todo o planeta tá morrendo na miséria, você pode ver algumas situações no dia a dia. Então, você tá, sei lá, você tá saindo para trabalhar e você olha e se depara com crianças correndo, brincando, rindo, né? E você pode trazer isso para você. Por quê? Porque é aquilo que tá acontecendo na tua frente naquele momento. Você não tá com óculos de Poliana. Óculos de Poliana na minha cabeça, né? Cor de rosa, é pro cara que vê, reclama e não faz nada. Esse cara é o cara mais iludido do mundo. Ele só tem... O que ele faz? Só reclama. É o vitimista. Sabe? Que, o mundo é uma desgraça. Tá, mas o que você tá fazendo pra melhorar o mundo? Porque a melhora do mundo começa por você. Certo? Então, o que você pode fazer é começar, principalmente, a olhar o que é que tem ao seu redor. O que é bom que tá aí, sabe? Você tem, de repente, um copo meio cheio e outro vazio, meio vazio, mas você tem um meio cheio. Então, por exemplo, aqui na rua mesmo, né? Eu moro numa rua sem saída, aqui em Sorocaba.
E eu falo pra todo mundo, eu falo assim, se eu soubesse que era morar no interior, era isso que eu estou vivendo, eu teria vindo morar no interior com os meus filhos pequenos, pra dar oportunidade pra eles, a mesma oportunidade que eu tive, de brincar na rua, até 10, 11 horas da noite, meia-noite. É que hoje tá chovendo, mas geralmente é meia-noite, 11h30, pra ir meia-noite, a criançada aqui na rua tá brincando, quando tá aquele calor mesmo, eles estão brincando, e você ouve as gargalhadas, assim, tipo, o tempo inteiro. E eles aqui, e às vezes briga, e é carrinho pra cá, e é bicicleta pra lá. Então, assim, você tá aqui, tá trabalhando, tá fazendo suas coisas, não sei o quê, mas, vez ou outra, a tua mente te leva a se conectar com aquilo, que é real, tá acontecendo agora. Isso tá acontecendo na minha vida agora. Eu não tô lá, de repente, brincando com as crianças, mas isso tá acontecendo agora, porque eu tô ouvindo. Então, por que eu tenho que me conectar com o mundo que é uma desgraceira, que só tem gente que sofre, sendo que aqui, agora, tem crianças que estão brincando e que estão se divertindo, e que estão sorrindo, e que estão andando de bicicleta, e que estão brigando, e que estão brincando de esconde-esconde, entende? Então, muitas vezes a gente fica num mundo paralelo, sofrendo com coisas de fato que não estão fazendo parte da sua realidade neste momento. E se você for parar para analisar, né, o que é que eu tô fazendo então e como eu posso resolver isso? Uma forma de você resolver todos essas crenças que tomam lugar do seu desejo é você simplesmente fazer o que eu disse, olhar para dentro e perceber o que é que conversa com você e que faz parte dessa conexão com o seu eu. O que é que está resistindo a essa conexão com o seu eu? E qual o caminho que você escolhe? Porque tudo é uma escolha. As nossas escolhas, elas não estão só pautadas fora. As nossas escolhas, elas estão pautadas muito mais dentro. Né? Por isso que o universo te deu só uma vida. Porque se você for analisar, cara, demanda tanto pra você cuidar da sua vida. Porque todo esse trabalho aí que você tem. Não é só simplesmente passar pela vida, é viver a vida. E sobreviver é simplesmente, na minha concepção, é sobre isso. É você começar a olhar que não é só passar, mas você precisa cuidar. Cuidar de você, cuidar da sua alma, cuidar da sua essência, cuidar do seu corpo. Cuidar daquilo que você come, cuidar daquilo que você veste, cuidar das coisas que você fala, das pessoas com quem você se relaciona. Né? É você simplesmente tomar decisões. O que é que você quer? Qual o caminho que você quer? Será que você quer simplesmente só passar pela vida, né? E esperar a sexta-feira, tipo sextou, e aí você se anestesia sábado, domingo, né? Até porque tem muita gente que acha que dependência é só quando é recorrente, né? Quando a pessoa que é alcoólatra, por exemplo, que é de segunda a segunda. Não, a gente tem alcoolistas de finais de semana. Né? Se você é uma pessoa que é um dependente afetivo, né, você tem uma dependência. Se você é um dependente de álcool, de droga, de comida, de chocolate, sei lá, de coisas, né, de que você vai juntando, tem algo aí que está acontecendo com você que precisa ser cuidado. Entende? Então não serve só para uma pessoa, serve para todos nós. O que é que nós estamos fazendo e até que ponto que a gente percebe que tem algo dentro de nós que consegue fazer uma escolha para uma vida melhor, uma vida mais saudável, entende? Uma vida mais tranquila. E na minha concepção, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é tomar uma decisão. Porque existe alguém aí dentro de você, sabe, aí dentro, que pode fazer isso por você. E que faz isso por você o tempo todo. Decide. Eu já quero ficar aqui, na sofrência. Porque tudo é horrível. Porque ninguém me ama. Porque ninguém me gosta. Gente, você tem várias possibilidades para olhar. Só essa ou outras. Será que ninguém gosta de mim? Ou será que eu afasto as pessoas de mim? Porque eu fico o tempo todo me poupando de que eu não quero sofrer. Ou senão eu fico o tempo todo muito fechada em mim, não dou oportunidade pro outro e acho que dou. Será que eu digo muito que eu quero ser amada, que eu sou aberta pro amor, mas o tempo inteiro eu fico me protegendo, eu tenho orgulho de me bancar e de me manter, porque eu sou sozinha, dou conta de mim mesma, eu não consigo compartilhar a minha vida com outra pessoa.
E aí eu quero que o outro adivinhe o que eu sinto, os esforços que eu faço por esse amor, mas eu mesmo não me abro. Então, essa autorreflexão, ela parte de uma decisão. A decisão de repente, começar a prestar atenção. Qual é o caminho a seguir? O que é que o teu interior, o teu self, o teu Deus, o teu ser supremo, né? O seu ser vibracional, o seu sol, o que é que ele gosta, o que é que ele quer, o que é que ele precisa. E o que as suas neuroses te determinam, as suas crenças te condicionam, e você, qual caminho quer seguir. E você pode tomar essa decisão. É difícil? Lógico que é. Porra, você tá quanto tempo fazendo esse mesmo trajeto, da mesma forma, indo pro mesmo lugar? Quantas vezes, né, você se depara com as mesmas situações com pessoas diferentes? Sinal que você tá fazendo a mesma coisa. Percebe? Mas assim, gente, é tão bom quando você entra em conexão com o seu eu. Sabe, nos detalhes da vida. Nas pequenas coisas, assim, que fazem sentido. Que são bonitas, que te fazem sorrir. Isso é tão maravilhoso que aí você acorda todos os dias, você tem um motivo para acordar. Você tem uma razão para, de repente, fazer a vida acontecer. Porque você fez isso, você se conectou com você mesmo. Então a gente fala assim, eu não tenho motivo, nem razão, nenhuma situação que me mobiliza, não tenho nenhum sonho, não estou realizando nada. Comece por aí. Para olhar para dentro e perceber o que é que essa situação está conversando comigo. O que é que me representa? Mas aqui eu até sinto que deveria sair desse trabalho, mas eu preciso muito dele, porque senão eu vou passar fome. Mentira, você não vai. Você ainda tá no mesmo padrão e na mesma crença que vai te fazer falta. Você tá vibrando na escassez. Porque, como eu falei, do mesmo jeito que a vida tá repleta de pessoas, e você pode conhecer zilhões de pessoas que de repente conversem com você ou tenham alguma coisa a ver com você, existem trabalhos diferenciados que você pode fazer, empresas que você pode entrar, e que de repente você pode estar mais feliz e ainda sendo reconhecido. Mas uma coisa que você precisa perguntar é, será que eu me condiciono a esse lugar porque eu acho que mereço só isso? Porque eu tenho medo de largar o osso? Porque eu acho que mereço pouco? Ou será que acho que de repente vai faltar? Né? Que não tem muito valor? A gente vibra na escassez. E a vida, se você olhar para a natureza não é escassa. A natureza não vibra na escassez. E você é a natureza. Então, assim, tome uma decisão. Hoje, não é amanhã, nem sexta-feira. É hoje, que é segunda-feira. E não é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. Tome a decisão da sua vida. De começar a olhar para aquilo que te conecta às suas emoções. Aquilo que faz uma ressonância, uma consonância de pensamento e sentimento. Para que você faça uma jornada melhor. Não precisa ser tudo de uma vez. A gente é aquela coisa, ou vive a vida inteira na procrastinação, na acomodação, né, no autoabandono, e aí quando resolve que vai tomar uma decisão, eu preciso mudar tudo de uma vez, me dá uma pílula aí. Não, as coisas se constroem. Você está em processo de construção. Então escolha se construir a partir daqui. Faça uma alteração por dia, por momento. A primeira coisa é, tá pensando alguma besteira? Né? Tipo, a vida é só tragédia, né? Tá pensando, então assim, qual são que outros pensamentos eu posso substituir por esse? Que poderiam, de repente, se conectar comigo. A vida pode ser maravilhosa, a vida pode trazer possibilidades milagrosas ou mágicas, inesperadas. A vida pode me sorrir daqui a um segundo com uma pessoa que eu nunca vi. A vida pode me trazer sonhos, pode me fazer realizar metas. O que é que cabe em você? Ai, lindo! O que é que cabe em você? Né? O que é que, sabe, de repente se conecta aí com o seu eu e fala assim, isso aqui ficou gostosinho. E que você despotencializa a força da amargura, a força do sofrimento, a força da escassez, a força de que você não é para ninguém. Então vai fazendo
esse teste, esse trabalho com você dia a dia, sabe? Com paciência. Escreve, gente. Amanhã eu vou colocar uma foto pra vocês. Eu tenho a porta do meu guarda-roupa tem um monte de post-it. Por quê? Eu vou ouvindo algumas frases de efeito, sabe? Assim que emplaca, fala assim, puta, matei no peito. Ainda não casou com o sentimento, mas eu vou incorporar essa porra. E aí o que eu faço? Eu escrevo um monte de post-it. Tem na minha cama, na cabeceira da cama. Eu durmo sozinha, né? Então não vai ter ninguém pra reparar. Mas tem na cabeceira da minha cama, tem na porta do meu guarda-roupa. Pra eu não esquecer que eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Que é não simplesmente ceder aos encantos e à sedução das minhas crenças limitantes e dos meus padrões. Entende? Das minhas obrigações. É simplesmente para me lembrar que eu tenho uma conexão a ser feita com o meu eu. Aquele lugar onde eu me encontrei, de um vazio existencial, é um lugar muito ruim. E que eu sei que se você tá passando por isso, eu sei exatamente onde você tá, porque eu já passei por lá. Nessa gaiola presa dentro de você mesmo, onde o seu grito é abafado, ninguém te ouve, e você quer ajuda, mas você também precisa se ajudar. E você pode se ajudar, porque se você consegue se perceber nesse lugar, é porque você consegue perceber também que tem possibilidades para sair. E é só aos pouquinhos que você vai conseguir fazer isso. É só no dia a dia. Não seja duro com você, para querer fazer isso agora, do dia para a noite, sabe? De uma virada de chave só. Isso é doloroso demais. Então vai aos poucos. Como eu falei, ouça, de repente, o som que está ao seu redor, a criança brincando, o passarinho cantando. Se isso, de repente, te faz bem, se conecta com isso em alguns momentos. Tire um momento para fazer uma oração, mas não é simplesmente rezar, é simplesmente orar e colocar essa oração em ação. Né? Potencialize, de repente. Então, assim, percebeu que você está com um pensamento que o tempo todo ele vem de encontro com as suas crenças limitantes. Troca esse pensamento por outro e fala assim, estou substituindo você agora por este pensamento. Você, meu querido, muito obrigado, já me serviu durante muito tempo, mas agora estou te dispensando. Vá em nome de Jesus. Amém. Henrico, beijo pra você, meu amor. Um beijo no Lore também. Então, assim, é você se trabalhar, é você se conectar com você, é você se conectar com o teu eu sagrado. Deus, o sagrado, a natureza, o sol, aquilo que você chama de divindade, mora fora, mas mora dentro. Mora dentro. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos o sagrado dentro de nós. Aquilo que sabe tudo, aquilo que sabe teu caminho, aquilo que sabe que te faz feliz, aquilo que te tira do problema de saúde. A sua doença é simplesmente um convite para que você olhe para essa voz interna e ouça o que ela quer dizer. Mas para isso você precisa de duas coisas: decisão e paciência em relação a você. Escreva muito, compre um caderno para você fazer o seu diário. E aí, uma vez por semana, volte, releia o que você escreveu na sua conversa com você mesmo, o que é que está sendo dito. A gente faz isso em terapia com os pacientes. E você pode fazer isso com você. Isso é muito grandioso, isso é genuíno. E você vai ter todas as possibilidades, inclusive de ajudar as pessoas, se você se encontrar, se você estiver no seu caminho, se você encontrar a sua verdade. Então, gente, gratidão, né? Eu trouxe esse tema porque eu acho que é um tema que mexe muito comigo, de verdade, assim, eu me emociono muito quando eu escuto um paciente dizendo isso pra mim, porque, como eu disse, eu sei muito bem como que é esse lugar, mas me deixa muito triste ver as pessoas esperando somente a sexta-feira, sabe? Como se fosse um bálsamo, e muitas vezes não é o bálsamo. Não é o bálsamo, é só um auto-engano. Então, assim, busque ajuda se você não conseguir fazer sozinho, mas se você conseguir fazer sozinho, um pouquinho dia a dia, eu tenho certeza que você terá resultados maravilhosos. O livro que eu peguei algumas inspirações aqui que eu trouxe para vocês é O Extraordinário Poder da Intenção. A intenção da nossa vida é tudo, né? A decisão da nossa vida é tudo.
E você precisa se comprometer com você, sabe? Você precisa ter um compromisso firmado com você. Faz um contrato, assina, né? E fala assim, olha, daqui a tanto tempo, se você não fizer tais coisas que você se comprometeu a você, eu te processo. Certo, gente? Então, Sandra, Ed, querido, Camilinha, Marta, Débora, todos que estão aqui na live, gratidão. Espero que essa live tenha ajudado vocês. Se vocês puderem compartilhar a live, eu super agradeço. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal do YouTube, né, que a gente tá trabalhando bastante. Também te amo, cá. Beijo. Lu, Granato, beijo. Então, assim, se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem, por favor, a live, coloque aí nas notificações, né? Cada vez que a gente postar alguma coisa, você vai receber as orientações aí, que a gente baixou um vídeo novo. E até a próxima segunda para vocês. Um beijo grande, gratidão pela oportunidade. Tchau, tchau.